Transmissão oculta do pensamento. Dizem que é a velocidade mais rápida que existe, que é do pensamento. Letargia, catalepsia, como é que é isso na visão espírita? Vamos estudar hoje. Olá, você está no canal Espírita Fraterno e hoje damos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, através do Encontros com Kardec, sendo hoje o Encontro com Kardec número 31. Como vocês sabem, todas as quartas-feiras nós estamos aqui tentando de alguma forma elucidar e trazer para todo mundo, de uma forma procurando ser o mais simples possível, o que é o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, a essência do Espiritismo no livro base principal, que é o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos ver algumas questões, são poucas, 419 a 424, mas de temas interessantes. A primeira parte é sobre o pensamento, a transmissão do pensamento. Como é que funciona isso? À luz do Espiritismo, é claro. E na segunda parte nós vamos ver e falar um assunto que até poucas décadas atrás era muito discutido, que é a catalepsia, a letargia. Por que isso ocorre? De que maneira que o Espiritismo entende que os Espíritos nos ensinaram o que é esse fenômeno físico. Vamos ao estudo primeiro. Transmissão oculta do pensamento. Perguntas 419 a 421. Por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em vários pontos? Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Assim, muitos podem descobrir a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uso de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Cada um contribui, sem o suspeitar, para propagá-la. Assim, muitas vezes o nosso próprio espírito revela a outros espíritos, sem que saibamos, o que constituía objeto de nossas preocupações durante a vigília. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, irradia por todos os lados. Por isso, pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando o corpo não está dormindo. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Mais uma vez nós encontramos aqui, nas perguntas e respostas, dessa sessão, desse capítulo Transmissão Oculta do Pensamento, dessa parte do Livro dos Espíritos, em que ele nos deixa muito clara a questão do sono, como é que o sono é importante, né? Então o que diz aqui, o que dá causa à ideia de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? Aí os Espíritos ensinam que durante o sono a gente se comunica entre si. Aliás, no último estudo que nós fizemos, nós falamos sobre sonhos e sono. E nesse capítulo, naquele momento, nós comentamos muito sobre a comunicação entre os espíritos, que a gente se encontra com espíritos amigos, com até adversários, com aqueles que a gente procura evitar, mas acaba se encontrando de alguma forma, e com amigos trabalhadores, e muitos que até que a gente não conhece, mas passa a conhecer através do sono. Então, nesse momento, as pessoas trocam ideias. E muitas vezes essa ideia, quando você está em vigília, quer dizer, acordado, como eu estou aqui agora, e você que está assistindo, a gente pensa alguma coisa e uma outra pessoa pensou ao mesmo tempo. Isso pode ter sido visto lá no sono e trazido para cá, para o estado de vigília.
Por outro lado, as afinidades, quando são grandes, as afinidades energéticas, o pensamento acaba sendo transmitido entre as pessoas que estão ali vivas, olhando, ou mesmo olhando uma para a outra, ou mesmo sem estar perto. Quantos casos a gente já viu de pessoas que, no olhar uma para a outra, já sabe o que a outra está pensando, está dizendo, o que vai fazer, ou uma atitude deve tomar, não é? Isso acontece muito em função dessa transmissão de pensamento, só que ela é inconsciente. A maioria das pessoas não tem essa consciência, não. Eu vou ficar aqui, vou falar com ele agora em pensamento aqui, e ele vai ter a mesma ideia que eu. Isso acontece. Muitos médiuns, inclusive, um pouco mais desenvolvidos, têm essa capacidade de se expandir a sua áurea espiritual ao ponto do seu pensamento chegar em outra pessoa. Isso para o espírito é tranquilo. O espírito, de qualquer maneira, ele pode transmitir o seu pensamento para várias partes. Quanto mais desenvolvido ele é, moralmente desenvolvido, mais ele tem capacidade de transmitir o seu pensamento, a sua energia, para diversos pontos, inúmeros, incontáveis. Pessoas, espíritos acordados ou dormindo, ou desencarnados, e até de outros mundos. Repetindo, como sempre, os espíritos nos ensinam. Isso depende da elevação moral de cada um. Pois então, aqui na 420, como a gente acabou de falar, eles deixam muito claro que a gente pode se comunicar com as pessoas acordadas ou dormindo ou desencarnadas de qualquer forma, porque a força do pensamento é fora do comum, é uma velocidade inimaginável, incalculável. Assim como o som se propaga pelo ar, pela atmosfera, em ondas sonoras, no vácuo, no espaço, o som não se propaga. A luz se propaga, porque a luz também é uma parte de matéria. Agora, o pensamento é muito mais rápido do que tudo isso junto, porque ele se propaga de acordo com o fluido universal. E o fluido universal está em todo o universo. Não existe uma parte do universo que você não tenha fluido universal. E é a partir daí que você consegue transmitir seu pensamento. Repetindo, estando encarnado, desencarnado, dormindo ou acordado. E também, como eu já disse aqui, dependendo da elevação moral, você consegue transmitir para outra pessoa. Você nunca fizer esse teste? Uma pessoa está de costa para você fica olhando para ela, olhando, você, poxa, olha para mim, pensando. E às vezes você faz isso com tanta vontade que a pessoa acaba te olhando. Isso é uma vibração que você mandou para lá. É uma força. Isso é uma energia que não é do corpo, provém do espírito. Então, os espíritos nos deixam muito bem claro aqui que a comunicação é sempre feita, acima de tudo, a partir do pensamento. Porque do pensamento que você fala, aí você vem a articulação verbal, não é isso? É uma coisa muito importante que até Jesus falava sobre essa questão do pensamento, quando ele disse, com todas as letras, muito claramente, de que a lei de Moisés dizia, não cobiçarás a mulher do próximo. E ele disse, eu vos digo, aquele que estiver em pensamento estará também em pecado. Palavras mais ou menos desse tipo. Quer dizer, não é só você ir cobiçar, no caso lá, cobiçar a mulher do próximo, era você pensar na cobiça da mulher, pensar tendo uma atitude qualquer com outra pessoa. É evidente que foi um exemplo que ele deu de qualquer outra coisa que você pense. Então você diz assim, eu não sou assassino, não vou matar o cara, mas você está aqui pensando, filho da mãe, tinha mais é que morrer. Você está pensando. Você pode estar dizendo para a pessoa, não, a pessoa te pisou, te machucou, já falamos até sobre isso aqui em outro estudo, e você diz, não, tudo bem, está tudo certo, mas por dentro está assim, desgraçado, tu me paga. O pensamento é muito mais importante do que a atitude. É aquele que diz que o mal é o que sai da boca, né? Mas o que está no pensamento é o que realmente importa, que aquela é a sua intenção. Então, vamos seguir em frente com a outra parte do estudo agora. Letargia, catalepsia, mortes aparentes. Perguntas 422 a 424. Geralmente, os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem o que se passa em volta deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e ouvidos do corpo que tem essas percepções? Não, é pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Por que não pode comunicar-se? O estado do corpo a isso se opõe.
Esse estado particular dos órgãos vos dá a prova de que no homem existe alguma coisa além do corpo, porquanto, embora o corpo já não funcione, o espírito continua a agir. Na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo, de modo a dar a este todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida? Na letargia, o corpo não está morto, pois há funções que continuam a realizar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não se aniquila. Ora, o espírito está unido ao corpo enquanto este vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e pela desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não volta mais. Quando um homem aparentemente morto volta à vida, é que a morte não se havia completado. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se romperem, restituindo a vida a um ser que, por falta de socorro, morreria inapelavelmente? Sim, sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. Muitas vezes, em tais casos, o magnetismo constitui poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital, que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra pelo fato de que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de modo a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia, em certas ocasiões, é espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Esse assunto já foi motivo de muita polêmica por aí, né? Já se falou muito a esse respeito, porque eu acho que já há décadas, né? Já há muitas décadas, que não se tem um caso de pessoas, por exemplo, que foram enterradas e que estavam vivas, porque estavam num ataque catapilético, né? Então, isso já não acontece há muito tempo, até em função do avanço tecnológico da medicina, que você já tem condições de determinar, até em função das necrópsias, autópsias que são feitas lá, não sei o nome correto, num corpo depois da morte, né? Então, essa possibilidade é praticamente zero de acontecer hoje, como diziam que acontecia antigamente. E realmente, há muitos séculos atrás, devia acontecer muito, que a pessoa estava ali num estado letárgico, né? Porque a letargia, como eles nos explicam, as duas têm causas físicas, mas a letargia, ela é uma paralisação praticamente total do corpo. Então você fica ali, você está acordado, você está olhando as coisas em volta, mas não consegue se mexer, não consegue mexer nada, nem piscar. Então você quer se mexer, deve dar uma agonia, né? E você não consegue. A catalepsia são partes do corpo que você fica como se estivesse morto, só que a respiração e o batimento cardíaco, muitas vezes o corpo inteiro também acontece isso, ele fica tão devagar que dá a impressão, para muitos, de que você está morto, de que houve a morte ali. E antigamente isso era absurdo, né? Não se fazia o menor teste nesse sentido, porque nem sabiam que existia esse tipo de coisa. E como eu disse, hoje em dia, segundo o avanço da medicina, você já tem, a tecnologia inclusive, né? Você já tem muitas formas de detectar se a pessoa realmente está morta ou se não está. Tantos casos de pessoas que estão mortas fisicamente, mas o cérebro ainda emite ondas. Então, nesse caso, a pessoa não morreu. E deixando muito bem claro, existia muita dúvida até relativamente tempos atrás, relativamente pouco, entre aspas, tempos atrás, porque eles tinham a ideia que a partir do momento que a pessoa voltava, teve um ataque desse, ficou lá algumas horas, de repente acordava, é porque nasceu de novo, ressuscitou, o espírito saiu do corpo e voltou para o corpo. E no Livro dos Espíritos, os espíritos nos ensinam que não.
Só há o desligamento do corpo, e a gente já falou isso muitas vezes, a partir do momento que os fios que ligam o espírito ao corpo são rompidos. Aí sim, a morte. Não tem jeito dela voltar. Mas enquanto não há morte. Então, se a pessoa aparentemente está morta e voltou a viver, é porque ela não estava morta. Porque o espírito ainda estava ligado a ela ali de alguma forma. Em muitos casos, energeticamente, esses espíritos voltam, né, e fazem com que o corpo reaja novamente. Isso também nos explica aqui nas questões que o magnetismo tem muita parte na cura ou na medicação desse tipo de problema, né? Então, eles nos deixam claro que a letargia, isso os estudos também dizem, que a letargia é uma paralisação praticamente total do corpo. E a catalepsia em partes do corpo. Só que as pessoas confundiam muito. A pessoa, quando estava com letargia completa, achava que estava com catalepsia, mas não era. Até uma dica que já nos deram, que se por acaso você acontecer um caso desse, você acordar de manhã e não conseguir se mexer, estiver acordado, até com o olho aberto, mas não conseguir se mexer de forma nenhuma, mantenha calma. Não se desespere, porque deve ser uma sensação horrível, deve ser desesperador. Você está ali querendo se mexer e não consegue, totalmente paralisado. Mantenha a calma. É muito difícil, mas mantenha a calma. Se você tiver um pouquinho de calma, faz uma prece, porque bons espíritos vêm te ajudar e energeticamente ajuda você a voltar ao seu estado normal físico. Mas para que isso? Qual é a utilidade de passar uma situação dessa? Olha que situação difícil que deve ser você passar isso. Até nesse momento, você estará sempre acompanhado dos seus protetores espirituais, do seu mentor espiritual. Eles vão estar com você o tempo todo ali. Por isso que eu disse, mantenha calma e faz uma prece, procura sintonizar melhor. É difícil, mas mantenha calma. Porque isso pode estar acontecendo a você como uma expiação, algum resgate, alguma coisa que você precise passar de útil nesse sentido aí, sentindo esse tipo de coisa para poder evoluir de alguma maneira. Vai saber. Como é que a gente vai saber? Não sabe. Uma coisa é certa, e nós já falamos isso várias vezes. Tudo que a gente passa aqui tem um propósito. Nada no universo acontece por acaso. Nada. Absolutamente nada. A gente tem propósito em tudo que ocorre à nossa volta, né? Isso precisa sempre estar muito bem claro. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu tenho procurado fazer esses trabalhos de uma forma bem assim, simples, bem objetiva, inclusive com o tempo reduzido, o número de perguntas menor, justamente para facilitar a assimilação e para que você também não fique muito tempo aí diante da câmera, porque eu sei que cada um tem os seus afazeres do seu dia a dia e está reservando algum momentinho para poder estudar e conhecer um pouquinho mais da doutrina dos espíritos. Sempre deixo muito claro, é importante estudar, não simplesmente ler o livro dos espíritos. Já li não sei quantas vezes. Estude, não leia. E, evidentemente, leia também outras obras ligadas à doutrina espírita, as obras de André Luiz e de Joana de Ângeli e de tantos outros, né? Bezerra de Menezes, de Humberto de Campos, de tantos outros espíritos e também de médiuns como Haroldo Dutra, Divaldo Franco e tantos outros que tem por aí, Raul Teixeira, né? Nazareno Feitosa, tem muito material se você quiser estudar um pouquinho mais e conhecer essa doutrina maravilhosa que, pelo menos a mim, eu tenho certeza que você também explica os fatores do nosso universo. Eu tenho que agradecer mais uma vez você estar aqui. Eu não posso deixar de pedir que se inscreva no nosso canal Espírita Fraterno, ativa o sininho de notificações e deixa, evidentemente, o seu joinha, dessa maneira que o YouTube entende que você está gostando e ajuda a propagar mais todo esse nosso trabalho. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima semana, que vai ser o encontro número 32. Fique na paz.